Ei pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Giotti e você está no Maternidade em Flow. No último vídeo eu estava falando um pouco mais sobre o que me levou a criar o perfil do Bebê Bom de Boca e o que me levou a criar esse perfil, sobre formas de contribuir, né, que eu busco para tentar trazer uma realidade diferente, mais leve, tentar permitir um maternar e um paternar também. Apesar de eu falar maternidade em flow, né, como eu já falei em outros vídeos, eu também convido os pais a entrarem numa paternidade em flow, uma parentalidade em flow, mas eu, como mãe, eu acabo trazendo a minha vivência de mãe também em tempo integral e com todos os bônus e ônus que isso acaba trazendo, né? Então, eu acabei trazendo nesse outro vídeo algumas explicações um pouco maiores, e nesse vídeo eu queria dar continuidade falando um pouco sobre expectativas, né? O que acontece? A gente, o ser humano, de uma maneira geral, né, lida com muitas expectativas. O tempo inteiro a gente lida com expectativas, com julgamentos, com cobranças internas e externas, né? Esses dias eu estava fazendo um podcast com a Gabi do Maternidade Além do Infinito, e a gente estava conversando um pouco sobre isso também, sabe? Sobre essa questão das expectativas e de julgamentos internos e externos, e de como os internos acabam sendo mais pesados, né, do que os externos, as cobranças, mas tudo vem num mesmo sentido, porque você tenta fazer as coisas da melhor forma possível, sempre sempre tenta ser a melhor mãe, o melhor pai, e você se vê em realidades que você às vezes sai do controle, você perde a paciência, ou as coisas não saem daquela forma que você está esperando, então você acaba se frustrando naquilo dali. E aí eu acho que nesse ponto que entra a questão do julgamento e da cobrança externa, fazendo com que o seu julgamento interno fique ainda pior, ainda mais pesado para você e para quem está à sua volta. E por que eu falo isso? Porque você lidar com expectativas de outras pessoas também é muito complicado. Você frustra outras pessoas, você se frustra muito porque você às vezes está entregando o seu melhor e aquilo dali não é reconhecido, não é valorizado, às vezes é objeto de variadas críticas e é sempre muito complicado, né, lidar com isso. As expectativas dos outros acabam e as frustrações acabam às vezes fazendo com que a gente se ache a pior mãe, pior pai do mundo, como se às vezes nada do que a gente fizesse estivesse certo. E eu tô aqui para te falar que por mais que você tente fazer tudo de uma maneira que você ache que é 100% certa, 100% lógica, 100% racional, 100% estudada, mesmo assim você vai frustrar outras pessoas. Por exemplo, a questão da introdução alimentar mesmo do meu filho, né, uma coisa não tem como dissociar da outra, tá? Muitas pessoas lidaram comigo num sentido de que era um absurdo eu ter que me dedicar tanto a fazer isso, que eu não deveria fazer isso. Algumas pessoas falam até no sentido de que mesmo que tivessem tempo não fariam da forma que eu fiz, o que eu faço, que eu estou perdendo meu tempo, que as crianças vão depois, depois ele vai sair do seu controle, vai comer aquilo que ele quer, no sentido de que o açúcar, por exemplo, não faz mal, que todo mundo sempre comeu assim, ninguém morreu, ou que sempre foi assim, esse sempre foi assim, essa questão dessa lógica, né, do tem que ser assim, sempre é assim, são coisas que vão bater de frente em você, vão te machucar, vão te, sabe, apurrinhar, e você tem que estar preparado para lidar com isso. E acaba que isso acaba, às vezes, ferindo, maltratando as suas expectativas também internas, seus julgamentos internos. Por muitas vezes eu cheguei a ouvir também, por exemplo, que eu não poderia me entregar de uma maneira integral ao meu filho, porque eu tinha que seguir minha vida. Essa pressa de que você precisa largar sua cria, que você precisa retomar a vida como se você não tivesse nenhum filho, né? Na verdade, é aquele ditado às vezes, né, que as pessoas querem que você fique, né, com seu filho como se você não trabalhasse e querem que você trabalhe como se não tivesse filho. E isso é maluco, sabe? Você parar para pensar essa necessidade
abandono, digamos assim, vou colocar um abandono bem entre aspas, tá? Não levem a mal aquilo que eu tô falando, eu sei que existem realidades e realidades também, mas eu tô falando na pressa que a sociedade traz pra gente, de que as coisas voltem a ser como antes, só que sem conseguir voltar a ser como antes. Como é que uma mãe que está amamentando, por exemplo, consegue voltar à vida dela de antes de ter filho? Uma mãe com um bebê recém-nascido, com um bebê de 4 meses, até com um bebê de 6 meses, né? Muitas mães já voltam a trabalhar nesse período. Como que as pessoas querem que seja tudo ok, né? E que ela tenha que lidar com isso porque as coisas são assim mesmo. Essa pressa da sociedade de desvinculação é muito grande. E eu falo isso no aspecto, eu entendo e do fundo do meu coração eu admiro, sabe, extremamente as mães que precisam voltar ao trabalho e ter que tomar algumas atitudes, né, com quem deixar o filho, onde deixar, enfim, que sofrem com isso. Eu sofro por essas mães também não poderem ficar com os filhos delas. Mas eu quero trazer para vocês o aspecto um pouco da pessoa que larga a carreira, larga uma vida normal, né, e opta, e pode optar também, né, percebam de uma maneira bem amorosa, tá, aquilo que eu tô falando, recebam de uma forma, da forma que eu tô falando, não tentem interpretar além daquilo que eu tô falando, tá? Estão muito magoadas, muito sentidas com determinados problemas internos delas e que achem que eu tô querendo agredir de forma alguma. Estou querendo trazer aqui para vocês um contexto de uma pessoa que passa por muitos preconceitos também por ter optado por ser mãe em tempo integral. E às vezes esse preconceito, essa frustração vem principalmente também em relação a pessoas da família, pessoas próximas que acham que você não deveria fazer isso. Quantas vezes eu já não ouvi, por exemplo, que eu tinha que tomar cuidado com aquilo dali, porque eu tinha que voltar à minha vida, porque eu vou ficar frustrada em relação a isso, porque meu marido pode me largar e aí eu vou ficar a ver navios. E já ouvi isso no puerpério. Então pensem, a pessoa está passando por um puerpério de um bebê que estava na UTI, né, depois voltou da UTI, mas enfim, estava num contexto extremamente frágil por questão financeira também, por questão emocional, psicológica. E ter que lidar com esse tipo de pulga, sabe? Assim, cara, foram momentos muito complicados até eu realmente conseguir aceitar e me libertar desse padrão, dessa expectativa que a sociedade traz de que você precisa fazer outra coisa além de ser mãe, como se ser mãe fosse pouca coisa. É uma coisa surreal, sabe? É uma coisa que magoa e machuca todo mundo. A Laura Gutman, por exemplo, nos livros dela, ela faz questão sempre de falar da fusão emocional que a mãe e a criança passam. E não tem muito uma idade fixa, mas pelo menos até os 2 anos da criança é uma época de extrema fusão emocional. E você quebrar essa fusão emocional, principalmente da maneira que se vem trabalhando hoje em dia ainda, é uma coisa que pode gerar danos muito grandes a longo prazo. Então, são coisas que precisam ser trazidas também à tona, sabe? A Maria Montessori, por exemplo, ela fala que a criança com 3 anos, já em questão de caráter, é um adulto formado. Se você tiver essa consciência, você acreditar que isso é uma verdade, né? Porque você pode questionar isso também, não ser sua forma de pensar, de sentir a vida. Mas se isso for verdade, você faria as mesmas escolhas que você fez até hoje? É muito complicado, sabe, você pensar nessas coisas. E eu falo isso porque eu fico pensando também como que as pessoas têm uma facilidade, não percebem às vezes que se você não está desempenhando o seu papel, necessariamente outra pessoa vai estar desempenhando esse papel. No caso de uma criança, ela não se vira sozinha. Então, a partir do momento que você não pode estar com ela, alguém vai precisar estar. Seja avó, seja pai, seja tio, seja colégio, né? E aí, enfim, professora, enfim, qualquer coisa do tipo. E assim, essas pessoas já trazem consigo também experiências de vida, valores, formas de vivenciar, formas que têm por certas serem
educacionais, enfim. E essas pessoas, necessariamente, por estarem com o seu filho, por mais que às vezes você contrate uma babá, por exemplo, né, que vai estar ali para seguir as coisas de uma determinada forma como você gostaria, ela tem os valores dela também, tem a forma dela de agir, e aí você para pensar, se você não está passando esses valores, essa outra pessoa que está com a criança vai estar passando valores. E passar valores eu não estou falando de chegar e sentar e falar com ela um valor, não. É vivenciar, porque os valores são passados na vivência, na experiência, no cotidiano. São nos pequenos atos, pequenas atitudes que você percebe isso. Então, assim, essa questão de você achar que é muito normal, também muito fácil se tomar uma atitude também de ficar com o filho ou não ficar com o filho, são coisas que precisam ser pensadas e sentidas. O que eu quero dizer com isso tudo é que você precisa ter coragem também para se libertar de padrões estabelecidos pela sociedade e para você assumir as coisas da forma que você gostaria. E para você quebrar esses padrões, né, você quebrar essas expectativas, você precisa ter coragem, né? E coragem no sentido de ação que vem do coração. E fazer aquilo que faça sentido para você, e sentido no sentido de fazer sentir, aquilo que faz sentido para você. E quando você sai desses padrões que a sociedade te impõe, e impõe não só na maternidade, como várias outras coisas. Eu podia ficar aqui divagando a respeito, mas acredito que vocês, assim como eu, tenham exemplos práticos de coisas que a sociedade quer exigir e você acha que tem que ser de outro sentido e você sofre uma certa, às vezes, repressão, um julgamento, um questionamento, um olhar torto a respeito daquilo dali que você optou por fazer e que faz sentido para você fazer. E acaba que as pessoas têm que perceber também uma questão de diferenciação entre o que é normal, o que é natural. Muitas coisas hoje em dia, e é nesse sentido que eu trouxe também o que a Laura Gutman fala, muitas pessoas entendem hoje por normal. É normal que uma mãe volte a trabalhar, é normal que uma mãe não possa se dar o luxo de ficar só com um filho, que ela precise trabalhar. É normal várias situações. Isso é normal. Mas o que eu quero trazer para vocês é que não necessariamente, principalmente num primeiro momento, no momento em que, por exemplo, a criança está amamentando exclusivamente, no momento que a mãe acabou de parir, né, que seja uma coisa natural a separação com o bebê. Não é uma coisa natural. Existem ditados que falam, às vezes, que é necessário uma tribo para se criar uma criança. E as pessoas querem que a mãe dê conta de tudo, sabe? E como que isso faz mal pra gente? Como que gera frustração, sabe? Gera mágoa, faz com que a gente tenha que, às vezes, revivenciar sombras, às vezes, muito ocultas, que fazem a gente se sentir uma pessoa incompleta, assim, insuficiente. Não é incompleta, é insuficiente. Como se nada que a gente fizesse fosse suficiente o bastante. E isso para o ser humano faz muito mal. Então eu queria trazer para vocês essa reflexão nesse sentido, que foram reflexões que me vieram muito fortes num momento em que eu estava vivenciando o caos, sabe? O caos é aquele momento em que não existe previsibilidade, sabe? As coisas são incertas, nada está sob controle. A maternidade me trouxe muito isso, bem na veia, bem rasteiras atrás de rasteiras, né? Então, assim, me fez parar para refletir sobre o caos e sobre a oportunidade que o caos traz para a gente. Oportunidade criativa que o caos traz, porque no caos, se tudo sai do seu controle, você não tem como seguir o seu piloto automático para resolver um problema, né? E com isso, o seu lado criativo vai ter que ser aguçado de uma forma ou de outra, porque você vai ter que achar maneiras alternativas de fazer aquilo que precisa ser feito. E com essas várias adversidades que a vida foi me trazendo, e acredito que vocês tenham milhões e maravilhosas histórias também de rasteiras e de superações e de formas de agir diferentes, você se reconstrói, você se recria, sabe? A maternidade, ela traz de uma maneira assim, o problema assim,
uma questão muito condensada, sabe? Vem assim, como se fosse um tsunami em cima de você e faz com que você precise se desconstruir e reconstruir. É uma coisa que é um processo extremamente doloroso, mas se você parar para pensar sobre ele, é um processo maravilhoso, que traz muitas oportunidades, inclusive de lidar com as sombras. E esse é um assunto que eu vou deixar para o próximo vídeo, um pouco sobre as nossas sombras. Espero que vocês estejam sentindo aquilo que eu estou falando com vocês, espero que faça sentido para vocês e que vocês possam vivenciar a maternidade de uma forma mais leve com aquelas observações, com essas questões que eu venho trazendo para a gente conversar um pouco, tá? Um beijo, até a próxima.